Consegue visualizar? Ana Laura, Dayara? Sim. Ok. Bom, pessoal, muito bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula referente à disciplina de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar sobre algumas questões voltadas, né, para a Divisão Internacional do Trabalho, né, a denominada aí DIT. A DIT, pessoal, né, é a Divisão Internacional do Trabalho. O que seria, né? É a distribuição da produção, né, econômico-industrial e internacional, ok? Considerando, muitas das vezes aí, é impossível, né, que um único país seja, de certa forma, assim, potencialmente produtor de todas as mercadorias, divide-se, né, os campos de especialização produtiva, tá ok? Pelas diversas partes da Terra. A DIT, ela passou assim por algumas fases, né? Essas obedeceram uma dinâmica econômica e política, né, do período histórico em que elas existiram. Aí a gente vai fazer uma análise no quadro abaixo. Nós temos aqui, ó, capitalismo comercial, ok? Países desenvolvidos, né? As metrópoles, produtos manufaturados, países subdesenvolvidos, né? Colônias, exploração de metais preciosos, especiarias e o tráfico de escravos aí. Capitalismo industrial, né? Que é a DIT clássica, né? A Divisão Internacional do Trabalho clássica. Países industrializados, produtos industrializados, países não industrializados, é matéria-prima e bens primários. Capitalismo financeiro, que é a denominada em nova DIT, né, a nova Divisão Internacional do Trabalho, então, países desenvolvidos, investimentos, empréstimos e produtos de alta complexidade tecnológica. Países subdesenvolvidos, produtos primários, produtos industrializados, de baixa complexidade e mão de obra a baixo custos. Países em desenvolvimento, juros, lucros e produtos industrializados. Então, bom, pessoal, com relação à primeira divisão internacional do trabalho, ou seja, a primeira DIT, né, durante o final do século XV e ao longo do século XVI, né, que é o período de início das grandes navegações, tá ok? E de expansão aí da civilização europeia pelo mundo, né? O capitalismo encontrava-se em uma fase inicial, tá ok? De início, chamada de capitalismo comercial, né? O denominado aí mercantilismo. Estuda bastante aí na disciplina de história também. E esse período aí era caracterizado pela manufatura, né? Ou seja, a produção manual, tá ok? A partir da extração de algumas matérias-primas, né? E pelo acúmulo de minérios e metais preciosos por parte das nações, né? Que é o período aí do metalismo. Com isso, aqueles locais colonizados, né, pelos países europeus, exerciam a função de produzir a partir da exploração, tá ok? De seus recursos naturais, os metais preciosos e as matérias-primas utilizadas, né, pelas metrópoles. Nós temos, pessoal, como um exemplo, né, o do Brasil, tá ok? Que Portugal extraía o pau-brasil, né, para a produção de vários tipos de produtos, né? Com relação à segunda divisão internacional do trabalho, né, a segunda DIT, né, dentro desse processo, né, durante o século XVI, mas principalmente, pessoal, a partir do século XVII, que essa divisão do trabalho, né, sofreu algumas, né, e poucas, vamos dizer assim, sensíveis alterações.
Com a primeira e a segunda revolução industrial, as colônias e os países subdesenvolvidos, eles passaram, né, a fornecer também alguns produtos agrícolas, tá ok? Assim como vários tipos de minerais e especiarias. Nesse período, pessoal, por exemplo, o Brasil, ele se viu assim muitas das vezes marcado, né, pela monocultura da cana de açúcar, tá ok? Por exemplo, que é o século XVI, né? E a exploração do ouro, né? Do século XVII, tá ok? Nós temos logo aqui abaixo uma imagem cuja legenda fala assim: a maioria das indústrias automobilísticas é, na verdade, responsável apenas pela montagem, né, dos carros. Isso porque, é, com relação a essas indústrias automobilísticas, muitas das vezes ela vai estar adquirindo uma peça que muitas das vezes é produzida em outro país, né? O exemplo, pega algumas questões relacionadas ao conforto do veículo, mais específico dos Estados Unidos, com relação a uma tecnologia de ponta, utiliza-se bastante o pessoal, né, da Coreia e entre outros, né? Parte de motor, né? Alemão, seja de outro país. Então, muitas das vezes que a gente for fazer uma análise, né, geral, a gente percebe que a indústria ali, em específico ela vai ser responsável apenas pela montagem ali do carro, né? Aí vai vir uma peça de um determinado local, outra peça de outro local, tá ok? E assim, dentro dessa dinâmica. Com relação à terceira DIT, né, ou a nova Divisão Internacional do Trabalho, como é denominada também, foi a partir aí do século XX, ok? Com a revolução técnico-científica informacional e a consolidação, né, do capitalismo financeiro. Nós temos aí a expansão das grandes multinacionais, né, pelo mundo, e isso muitas das vezes aí acarretou na mudança, né, da divisão internacional do trabalho, que passou aí a ser conhecida também por uma nova DIT, tá ok? Nesse período, os países subdesenvolvidos, né, eles que passam por um processo aí de desenvolvimento, também realizaram alguns, né, de seus processos tardios aí com relação à industrialização, tá ok? Só que aí, diferentemente da industrialização dos países desenvolvidos, essa aconteceu a partir da abertura do mercado financeiro, né, desses países e pela instalação aí de muitas das vezes de algumas empresas, né, multinacionais ou globais, oriundas aí de quase sempre de países, né, desenvolvidos, tá ok? Além disso, assistiu-se também, né, a uma segmentação do mercado produtivo para buscar isenções de impostos, tá ok? E um rápido acesso a algumas matérias-primas, né, nos países subdesenvolvidos, as multinacionais, muitas das vezes elas distribuíram, né, o seu processo produtivo por todo o globo terrestre, tá ok? Um carro aí, por exemplo, tem o seu motor produzido no México, os para-choques aí na Argentina, tá ok? O chassi aí na Coreia do Sul, e a montagem realizada no Brasil. Então, este assim, é um exemplo que a gente tinha comentado anteriormente, com relação ali da indústria automobilística, praticamente fazer só a montagem do veículo, né? Porque vem uma peça de um determinado país, outra peça de outro, tá ok? Aí, com isso, surgiu a denominação, né, de indústrias maquiladoras, né? Pois não havia produção de nenhum material nelas, né? Mas apenas a montagem, né, oriunda da produção de peças de diversos setores do mundo, né? Convém também a gente, né, destacar ou ressaltar que a produção industrial ela continua sendo realizada majoritariamente, né, pelos países desenvolvidos, ou, né, com um capital oriundo ou específico desses países, tá ok? Apenas o local da produção é que mudou, mas todo o capital aí dessas empresas retorna, né,
aos seus países de origem. Essa migração aí das multifuncionais, né, aliás, das multinacionais, se deve muito aí pela busca, né, da mão de obra, bastante mão de obra aí, vamos dizer assim, dos países pobres, e por maiores oportunidades, né, de muitas das vezes explorarem os recursos naturais, né, daquele país ali em específico. Eu vou tentar fazer aqui uma reprodução de uma videoaula para que, assim, de uma forma mais simples, né, o aluno ele consiga também absorver algumas informações com relação a essa divisão internacional do trabalho, tá ok? Divisão Internacional do Trabalho, Silvestre. Afinal, o que é isso e por que ela muda? O que isso tem a ver com o capitalismo? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Divisão Internacional do Trabalho. Afinal, o que é? Divisão Internacional do Trabalho é a forma com o qual os entes aí... Ana Laura e Dayara, vocês estão conseguindo escutar com relação aí ao som do vídeo? Sim. Ah, sim, tá bom. Tá ok. do mundo acabam se relacionando de acordo com o processo de produção, de criação, de desenvolvimento, e tudo isso vai ser aí um dos exemplos básicos para a acumulação do capital, base do sistema capitalista. Vamos entender aqui no exemplo que eu coloquei, ó. Aqui temos a divisão internacional do trabalho. Vamos levar em consideração que o capitalismo ele é dividido em quatro fases do capitalismo, tá? A gente vai ter a fase comercial, vai ter a fase industrial, vai ter o período financeiro e hoje em dia se fala aí do capitalismo técnico-científico, tá? Vamos falar rapidinho de cada um deles aqui. Para começar, o capitalismo comercial tinha como principal base, meio de acumulação de capital, o comércio. É onde acontecia isso? Acontecia na época dos descobrimentos, na época lá do mercantilismo e tal. Nessa época existiam dois entes aí relacionados, a metrópole e a colônia. A metrópole ela fazia o quê? Ela mandava manufatura para a colônia, o produto já manufaturado, trabalhado, com valor agregado. Enquanto que as colônias mandavam o quê? Matéria-prima para os caras aqui. Como a colônia tinha uma relação de dependência muito forte com a metrópole, ela vendia pelo preço que a metrópole determinava e comprava o produto só dela, porque ela não tinha outra relação aí. Então, essa era a situação. A relação aí de dominância era da metrópole sobre a colônia. A metrópole mandava o produto manufaturado e pegava a matéria-prima a qualquer preço, o preço que ela queria comprar, ok? Passa-se o tempo, o capitalismo comercial ele deixa de existir, não que o comércio não deixa de ser importante, mas o principal fator aqui vai ser o capitalismo industrial, a indústria, a produtividade industrial vai entrar no rolê. Nessa época, vamos ter a época já do imperialismo. Enquanto aqui no capitalismo comercial nós tínhamos o colonialismo, agora a gente vai ter o neocolonialismo. Tá? A questão lá da colonização da África, do Sudeste Asiático e tal. O que vai acontecer? Nessa época, as indústrias estão já em formação. Principalmente aonde? Inglaterra e Estados Unidos. Ok? Qual que é o rolê? Os países aí que são industrializados agora vão mandar os produtos para as colônias ou para os países pobres. E essa galera ainda vai continuar mandando o quê? Matéria-prima, principalmente básica, certo? Então, o sistema neocolonialista ele tem o mesmo modelo do sistema aí colonialista na época do capitalismo comercial. O que vai mudar? Quem está no rolê. Se antes era metrópole e colônia, agora é país rico, industrializado e país pobre, ok? Passa-se aí então o capitalismo industrial, entra o capitalismo financeiro. E aí entra agora
uma situação. Começa a entrar os países desenvolvidos, que eles deixam um pouco aí a parte suja da indústria, e eles mandam para quem? Para os países subdesenvolvidos industrializados. Nesse sentido, os países desenvolvidos vão continuar mandando produto industrializado, capital, empréstimo para essa galera aqui, e essa galera vai continuar mandando matéria-prima para esses caras. Agora, com o tempo, aí vai se desenvolvendo e chegando num capitalismo técnico-científico, onde os países desenvolvidos vão ficar preocupados não em vender o produto industrializado, mas vender a técnica, vender o know-how, vender a forma de se produzir. Ah, como, Silvestre? Projeto do automóvel que sai lá da Europa, que vai ser produzido aqui no Brasil, empresa de biotecnologia que vende o transgênico para um país aí que ainda é dependente de tecnologia na parte agropecuária, insumo agrícola, marcas, várias coisas vão ser mandadas. Ou seja, agora a forma de acumular capital, ele passa da ideia, tá? Do pensamento. Quem vai fazer o trabalho sujo agora vai ser o país emergente, subdesenvolvido, industrializado. Só que, para usar a técnica que esses caras estão produzindo, ele vai ter que pagar o quê? O tal do royalty. Ops, aqui não dá, aqui ó. Royalty. O que é o royalty? É o aluguel pelo uso da tecnologia. Então o que vai acontecer? Os países desenvolvidos vão mandar a técnica para esses caras aqui. E esses caras aqui vão mandar o produto industrializado que os países desenvolvidos vão vender para o resto do mundo, mas vão mandar também o aluguel pelo uso da tecnologia, o royalty. Essa é a nova divisão internacional do trabalho. Antes nós tínhamos uma divisão internacional do trabalho consolidada, baseada no capitalismo comercial e industrial. Agora, no capitalismo financeiro e técnico-científico, a nova divisão internacional do trabalho, ela vai basear os países desenvolvidos utilizando a técnica, os subdesenvolvidos industrializados por fazendo o trabalho sujo industrial, caso do Brasil, Argentina, Índia, China e vários outros, e aí os países subdesenvolvidos dependentes de tecnologia para a produtividade agropecuária. Essa é a nova divisão internacional do trabalho, para você nunca mais esquecer, sabe por quê? Porque você está no Gabarita Gel, e na plataforma tem muito mais, você sabe disso. Colar que você vai se dar muito bem. Um abraço e tchau, tchau. Pessoal, conseguiram, nesse primeiro momento, compreender, né, de uma forma mais simples, como que funciona, principalmente aí com relação a essa terceira DIT, né, ou seja, a nova divisão aí do trabalho, né, a gente observa que os países aí, muitas das vezes subdesenvolvidos, né, eles são, assim, de certa forma, refém, né, com relação a até mesmo aí da sua exploração, no sentido assim de ter que pagar, né, uma taxa por adquirir aí muitas das vezes uma tecnologia, né, de outro país aí, né, denominado aí desenvolvido, que é o famoso aí royalty, né? Pessoal, após aqui essa parte de introdução desse texto de apoio, eu selecionei alguns exercícios, tá ok? Atividade número 1. Explique o conceito e caracterize a divisão internacional do trabalho, tá ok? Com relação a essa parte introdutória aqui, pessoal, da aula, né? Que fala sobre a distribuição, né, da produção econômica, industrial, tá ok? Uma vez aí a gente considerando que é impossível, né, um único país aí que seja potencialmente produtor de suas mercadorias, né, e divide, sim, os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da Terra, né, do planeta. A DIT passou por algumas fases, tá ok? A gente comentou, né, a primeira divisão internacional do trabalho, a segunda e a terceira, tá ok? Com relação ao exercício de número 2, o estudante ele vai fazer uma observação, né,
as colunas abaixo e relacionar, né, com as respectivas informações, né? A coluna de número 1, nós temos primeira divisão internacional do trabalho, a segunda divisão internacional do trabalho e a terceira divisão internacional do trabalho. Aí a coluna de número 2, nós temos aqui exportação de cana-de-açúcar do Brasil para Portugal no século XVII. Aí isso é uma característica, um fato aí da primeira, segunda ou terceira divisão internacional do trabalho. Aí o estudante ele vai assinalar aqui, tá vendo? Produção e exportação de café no período da República Velha, tá ok? Exploração de ouro no território brasileiro por Portugal no século XVIII. A instalação da fábrica da Suzuki, tá ok? No Brasil. A compra de produtos industrializados britânicos pelo Brasil no final do século XIX. Aí o estudante ele vai fazer uma análise dessas, né, alternativas e vai assinalar aqui que se corresponde à primeira divisão internacional do trabalho, a segunda ou a terceira, tá ok? Que a terceira é denominada também de nova DIT, né? A questão de número 3. Leia o título da reportagem abaixo. O relator apresenta no Senado proposta contra a guerra fiscal, tá ok? Texto, né, do senador prevê unificação gradativa das alíquotas, né, do ICMS. Senadores pediram vista, né, na coletiva para analisar o texto antes de votar. Isso aqui está relacionado com a questão dos impostos, né? A questão aí do ICMS. Logo abaixo vem: a guerra fiscal é um fenômeno relativamente recente na história econômica brasileira e está intrinsecamente, né, relacionada à nova divisão internacional do trabalho. Aí você vai explicar essa relação, ok? Explica essa relação conceituando guerra fiscal e descrevendo a lógica, né, da nova divisão internacional do trabalho. Isso aqui, pessoal, está muito relacionado com relação à dinâmica aí do capitalismo, tá ok? A questão de número 4. Por quais motivos as empresas aí multinacionais ou transnacionais migram e dividem seus processos produtivos em diferentes lugares aí do mundo? Nós podemos utilizar como exemplo, pessoal, até mesmo a questão aí das indústrias aí sucroalcooleiras, aí, a usina, por exemplo. Nós temos aqui algumas unidades que estão instaladas aqui no estado de Goiás, e muitas das vezes, se a gente for fazer uma análise, a sede dessa indústria, dessa empresa, fica aí em São Paulo, tá ok? Em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem em mente, mas por que muitas das vezes aí a filial, a empresa padrão, né, ela opta por também abrir aí o seu leque aí e instalar outras unidades em outras cidades, em outros municípios. Muitas das vezes, pessoal, para poder ter acesso a uma mão de obra aí, vamos dizer assim, mais acessível, mais barata, tá ok? Usufruir aí ainda mais de recursos naturais, né, como solo, né, recurso hídrico, né, que é a questão da água, né, e entre outros fatores, né, isenção de alguns impostos, né? Então, essas empresas elas visam muito essas questões, né? Que aí, somando todos esses fatores aí positivos para que uma indústria ela consiga aí, de certa forma, ter aí a sua produção aí, né? Desenvolvendo a sua produção, vai ser mais vantajoso para essas empresas, tá ok? Com relação a esses segmentos, né? De uma mão de obra mais barata, né? Com a questão de alguns recursos naturais. Então, muitas das vezes as empresas elas optam por instalar também, né, em outros estados, em outros municípios, muitas das vezes para usufruir com relação a essas questões.
Tá ok? Pessoal, falta apenas alguns minutinhos para encerrar aqui essa reunião através do aplicativo Zoom, tá ok? Aí eu peço assim que, por gentileza, quando possível, realize esses exercícios, né, que a gente elaborou para a aula de hoje, e eu pretendo também depois efetuar a correção dos mesmos, né, na nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser, no caso aqui, na terça-feira, né, no primeiro horário, às 7 horas. Tá ok? Nós temos uma aula às 7 horas na terça e nós temos outra aula às 8h20. Tá ok? Dúvidas, pessoal, com relação a este conteúdo que a gente está trabalhando, com relação à dinâmica da Divisão Internacional do Trabalho? Não, professor, agora não. Ok. Dayara conseguiu compreender algumas questões relacionadas a este conteúdo que a gente trabalhou? Sim. Sim, professor. Ok. Então, pessoal, vou estar aqui encerrando a nossa reunião de hoje, aí até amanhã, na nossa próxima aula, tá bom?